Bom dia, senhores criadores, senhores expositores, senhores apresentadores. Dando início ao julgamento do dia de hoje da raça Nelore, com o campeonato novilha menor. Realmente um campeonato de muita qualidade, já desde as categorias bastante numerosas, mais de 100 novilhas disputando esse campeonato. E desde as categorias, muita qualidade individual, animais realmente que mostram aí muito equilíbrio, muita produtividade, muita raça. E aqui temos 13 novilhas que realmente são muito fortes nas suas características. É claro que cada uma no seu conjunto, né, tem os seus pontos fortes. E é claro que no comparativo também a gente tem que definir essa classificação. Mas novilhas realmente de muita qualidade. Aonde a novilha classificada na 13ª colocação é uma novilha que tem como ponto forte a sua beleza racial, o seu equilíbrio, o seu pescoço lançado e realmente uma proporção muito interessante entre comprimento de carcaça, profundidade de costelas, arqueamento e uma ossatura também de muita qualidade, aliado a um umbigo corrigido e bom desenvolvimento aí do seu aparelho reprodutivo. Quando comparamos com as demais concorrentes, ela leva desvantagem principalmente no preenchimento, na musculatura de posterior. Ela tem comprimento de musculatura, mas as suas concorrentes com uma maior convexidade, com um maior preenchimento de musculatura de posterior. A novilha classificada na 12ª colocação, uma novilha que na categoria se destacou também pelo equilíbrio, uma novilha de muito bom racial. Pode puxar a sua um pouquinho para frente, por favor, a 13ª colocada. A 12ª se destacou aí na categoria por essa carcaça de muito equilíbrio, que além desse dorso-lombo, essa correção de dorso-lombo, essa amplitude, tem muita profundidade de costelas e uma distribuição de musculatura também de muito equilíbrio, de muito boas proporções. Mas quando comparamos com as 11 primeiras colocadas e analisamos aí a questão de comprimento de pescoço, equilíbrio anterior-posterior, aí a novilha da 12ª colocação, pescoço um pouco mais curto, paleta um pouco mais forte, mas uma carcaça que agrada muito pela profundidade de suas costelas e o comprimento de sua musculatura. A novilha classificada aí na 11ª posição, ponto forte também o racial, o comprimento de sua carcaça, uma carcaça longilínea, costelas bastante profundas e arqueadas também, e aqui já uma musculatura um pouco mais evidenciada, né? O mesmo tipo de comprimento de musculatura da 12ª colocada, mas já com um pouco mais de convexidade. Muito boa no seu racial, na sua pigmentação, uma carcaça extremamente forte e equilibrada. Mas quando comparamos aí com as suas concorrentes diretas e analisamos além da estrutura, a integridade e posicionamento de membros anteriores e posteriores, aí ela perde pontos aí na inclinação de garupa e no posicionamento dos seus membros posteriores. A novilha classificada na 10ª colocação, uma novilha que tem também como ponto forte aí o seu racial, o seu equilíbrio, não apresenta-se com o mesmo volume de musculatura que as suas concorrentes diretas, que a 11ª, 2ª e 3ª, mas se mostra muito equilibrada nas suas proporções, na sua correção de dorso-lombo, no comprimento de carcaça, no arqueamento de costelas, na estrutura óssea e também no seu posicionamento de seus membros anteriores e posteriores. Uma novilha já de pescoço mais lançado, de uma frente mais leve, um cupim um pouco mais delicado. Então soma pontos em termos de conjunto a novilha da 10ª colocação, nesse equilíbrio, nessa harmonia em termos de conjunto. E aí, quando comparamos com as 9 primeiras colocadas, ela perde ponto no volume de carcaça. As suas concorrentes de maior amplitude, de maior preenchimento de musculatura de posterior, mas uma novilha que ganha pontos em termos de conjunto pelo seu equilíbrio, pela sua proporção de carcaça e também pela sua integridade, pelo aspecto funcional aí também bastante forte. Uma novilha de muito equilíbrio e de muita harmonia em termos de conjunto. E aí, quando chegamos na novilha aqui da 9ª colocação, uma novilha que agrada muito, sem dúvida, nesse tipo frigorífico, uma carcaça muito forte, uma novilha que se destacou na categoria por essa beleza racial, essa cabeça bem desenhada, bem proporcional, essa expressão
e que ela tem de posicionamento de orelhas, de marrafa estreita, uma novilha que agrada muito nessa beleza racial, nesse comprimento de pescoço e nessa carcaça de muita qualidade, principalmente nessa relação costela-membros que é muito forte, no comprimento de musculatura e nesse volume de carcaça. Uma carcaça de muito boa qualidade, de muito boa amplitude e muito bem revestida em termos de musculatura. Mas quando comparamos aí com as 8 primeiras colocadas e analisamos não só carcaça, não só raça, mas aí o equilíbrio e a harmonia, aí ela perde um pouco nessa questão de equilíbrio anterior-posterior, uma novilha que pesa um pouco a paleta, o cupim, uma carcaça forte, mas as suas concorrentes já com um comprimento de carcaça ainda maior, proporcionando aí uma harmonia em termos de conjunto mais fortes das concorrentes em relação à novilha de 9ª colocação, mas uma novilha que sem dúvida nenhuma tem uma conformação frigorífica bastante forte, aliada a uma beleza racial realmente bastante interessante e que soma muito em termos de conjunto. A novilha de 8ª colocação também muito bonita, né? Atende muito bem a questão de racial, bem enquadrada no padrão racial e que tem como ponto forte aí a sua estrutura e o comprimento de sua carcaça. Quando comparamos com as 7 primeiras colocadas e aí analisamos a questão de frame, de tamanho, de estrutura, é uma novilha que, apesar desse desenvolvimento dessa carcaça longilínea, uma novilha de frame um pouco mais alto quando comparamos com as suas concorrentes diretas. Então, nesse aspecto, ela, em termos de conjunto, perde um pouco mais de pontos nesse frame, apesar de que um pouco mais alta, mas de muito boas proporções em termos de comprimento de costelas, arqueamento de costelas, uma musculatura longilínea que desce até bem próximo dos jarretes, uma novilha de estrutura forte. Mas aí, além do frame, quando comparamos aí a harmonia em termos de conjunto, de beleza racial, uma novilha que atende muito bem a questão de caracterização racial, mas as suas concorrentes diretas de chanfro ainda mais curto, de pescoço mais lançado, com uma expressão racial ainda mais fortes, e também quando comparamos aí a questão de comprimento de garupa, ela tem um comprimento interessante, uma inclinação um pouco mais acentuada, e aí esse conjunto, inclinação de garupa, posicionamento de pernas, na somatória de pontos, ela perde em relação às suas concorrentes diretas. E aí chegamos à novilha de 7ª colocação, aqui já um frame tendendo a um equilíbrio, tendendo ao mesmo frame das primeiras colocadas, das 6 primeiras colocadas, uma novilha que tem também uma conformação frigorífica muito interessante, uma amplitude de dorso-lombo que agrada muito, um arqueamento de costelas, um volume de musculatura também muito forte. Agora, quando comparamos com a novilha de 6ª colocação, e aí vemos, nesse nível aqui nós temos 13 novilhas num campeonato como esse, e aí a hora que a gente chega nas 6, 7 primeiras, o nível de qualidade ele vem subindo em termos de conjunto, e é claro que a classificação ela vai ficando em termos de detalhes. E aí, quando comparamos o comprimento de carcaça, uma carcaça longilínea, de muito boa amplitude, de muito bom volume de musculatura, uma novilha de estrutura forte, de umbigo corrigido, mas quando comparamos com a 6ª colocada também do mesmo tipo de carcaça, de frame médio, de carcaça longilínea, mas já com o cupim mais leve, delicado, um desenho de cabeça também ainda mais harmônico. Então a novilha de 6ª colocação superando a novilha de 7ª colocada nessa expressão de raça e nesse equilíbrio, uma carcaça de muito boas proporções, já de uma musculatura mais equilibrada, uma paleta um pouco menos musculada, um equilíbrio anterior-posterior ainda mais forte. E aí chegamos no comparativo aí da 6ª colocada em relação à 5ª colocada. Então a 6ª colocada é uma novilha belíssima no aspecto racial, de pescoço lançado, de cupim bem postado, bem posicionado, um equilíbrio de linha dorso-lombo, não só no comprimento, mas no nivelamento, e muito forte no seu arqueamento, na sua profundidade de costelas. Mas quando observamos o posterior da novilha de 6ª colocação em relação às 5 primeiras, ela tem um bom comprimento de musculatura, mas não com a mesma amplitude, não com o mesmo volume, com a mesma convexidade de musculatura das 5 primeiras. E um outro aspecto interessante, uma estrutura forte, de muito boa qualidade, mas quando observamos os membros posteriores, ela tende a fechar um pouco mais os jarretes. Então, nesse aspecto e na somatória de pontos, ela leva desvantagem em relação às 5 primeiras colocadas.
E aí chegamos ainda no comparativo da quinta colocada em relação às 4 primeiras. A quinta colocada, uma novilha que impressiona também pela beleza racial, pela harmonia, pela expressão, apenas de um animal pescoço em pista, lançado, né? de cupim leve, delicado, bem estruturada, comprida, longilínea, e mantém um aspecto de produtividade dessa carcaça, um belo animal em pista, na representando bem a raça, no arqueamento de costelas, muita limpeza, muito bem revestido de musculatura. Quando limpeza a gente observa essa passagens, garupa, paleta, pescoço, muito boa amplitude, muito bom revestimento, dorso, lombo, um bulote já bem evidenciado. Um animal muito profundo, chama muita atenção, também, o comprimento das suas primeiras costelas, animal com a garupa ampla, harmônica, saída de cauda bem refinada, com a quarta colocada, e mostrando muita caracterização leiteira, não só a estrutura óssea, mas o posicionamento e o muita firmeza em cima de seus aprumos. Então, grande merecedora desse título de campeã, vaca 2 anos sênior. Parabéns, criadores e expositores. A quarta colocada, que tem uma regularidade de aprumos ainda melhor. A quarta colocada também, uma novilha de frame bastante equilibrado, frame médio, e aí chama a atenção a quarta colocada mais uma vez, a conformação frigorífica. Uma novilha que tem um arqueamento de costelas impressionante, uma amplitude de dorso-lombo, um comprimento de dorso-lombo também de boa proporção, mas o ponto forte dela é o comprimento das costelas, o arqueamento dessas costelas, a amplitude de dorso-lombo e o volume de musculatura. Uma novilha que, quando a gente observa por trás, além dessa amplitude de garupa, tem um volume de musculatura muito interessante e muito forte. Superou aqui a quinta colocada nessa regularidade dos seus aprumos, uma novilha de estrutura forte e uma boa regularidade de aprumos, tanto dos anteriores quanto posteriores. E aí, quando comparamos a quarta em relação às 3 primeiras, uma carcaça forte, de muito boa conformação frigorífica, bem estruturada e boa de aprumos. Mas quando observamos essa questão do conjunto pescoço, paleta e cupim, aí as 3 primeiras colocadas superam a novilha da quarta colocação. Pescoço mais lançado, cupim mais leve, mais delicado, uma paleta forte, ampla, bem revestida de musculatura aqui nas 4 novilhas, mas as 3 primeiras com um equilíbrio, com uma frente mais leve, com um equilíbrio anterior-posterior ainda mais forte que a novilha de quarta colocação, que tem uma carcaça realmente excepcional e de muito boa qualidade. E aí chegamos na novilha de terceira colocação. Belíssima no aspecto racial, novilha que tem um desenho de cabeça belíssimo, marrafa estreita, chanfro curto, orelhas de bom tamanho, posiciona muito bem ao nível dos olhos, uma novilha que tem uma expressão racial fortíssima. Aliado a isso, um bom comprimento de pescoço, e o ponto forte dela é, além desse comprimento dessa carcaça, o comprimento das costelas e comprimento de musculatura. Uma novilha que agrada muito nesse aspecto. Bem estruturada, de bom aspecto de funcionalidade, boa correção de umbigo, bom aparelho reprodutivo, uma novilha fortíssima no seu equilíbrio. Paleta leve, delicada, cresce do anterior para o posterior e um posterior de muito boa amplitude. Agora, quando chegamos no comparativo da terceira com a reservada e a campeã, aí a reservada e campeã de muito boa qualidade também, mantendo esse comprimento de carcaça, mas com um frame um pouco menor. Aqui nós temos um frame um pouco maior, mas de muito equilíbrio, de muita profundidade de costelas, de muito volume de musculatura, comprida, convexa, mas aqui a minha opção dentro da somatória de pontos, por 2 novilhas de frame um pouquinho menor, mantendo esses mesmos atributos, mantendo o comprimento de carcaça, que é importantíssimo para o rendimento das carcaças, e mantendo profundidade de costelas, arqueamento de costelas, e aí a reservada e a campeã novilha menor são muito fortes nesse aspecto, nesse já de frame mediano. E aí, quando comparamos tanto a reservada quanto a campeã, carcaças longilíneas, costelas profundas, bem arqueadas, a reservada chama atenção nesse equilíbrio, nessa boa proporção costelas, comprimento de pernas, com uma boa amplitude de dorso-lombo. A campeã, fortíssima também, com uma relação ainda melhor no comprimento das costelas em relação ao comprimento de pernas, mantendo essa amplitude de dorso-lombo, e as duas, de dorso-lombo comprido, cresce do anterior para o posterior, com boa amplitude de garupa, e aí quando a gente coloca essas 2 novilhas lado a lado e observa essa amplitude de garupa e esse preenchimento de musculatura,
A reservada impressiona sim pela amplitude e pela convexidade de musculatura. Agora, a campeã, com essa convexidade, com esse comprimento de garupa, esse comprimento de musculatura e esse preenchimento de musculatura de posterior, é realmente fortíssima e muito completa nessa questão de amplitude de posterior e preenchimento de musculatura. As duas novilhas de muito boa estrutura óssea, de umbigo de boa correção, e aí a campeã ainda mais correta no aspecto de umbigo. Pigmentação, as duas se equivalem. Duas novilhas de paleta leve e delicada, de cupim também de bom formato, bem posicionados e de pescoço lançado. Quando falamos de raça, as duas novilhas fortíssimas no aspecto racial, mas a campeã é excepcional. A expressão de raça da campeã, a conformação de cabeça, desenho de crânio, largura de fronte, comprimento de chanfro, qualidade da marrafa estreita, posicionamento de orelhas e como ela posiciona e como ela se mantém com essa expressão de racial é realmente excepcional. Então as duas, tanto a reservada quanto a campeã, muito femininas, muito expressivas e muito boas no racial. Mas a campeã é realmente fortíssima com essa expressão de raça. E essa harmonia de conjunto, as duas crescem do anterior para o posterior, com muita qualidade, e aí mais um aspecto onde a campeã é fortíssima. É profunda, é arqueada, tem uma musculatura muito forte, muito bem distribuída na carcaça, e tem passagens de harmonia realmente interessantíssimas, passa muito bem da paleta para o costado e cresce do dorso lombo para o posterior. Então uma novilha realmente muito completa, de estrutura forte, de aprumos corretos. Eu tenho certeza aqui que nós temos 3 novilhas de que representam a seleção, os animais mais jovens da seleção da raça Nelore, e 3 novilhas que engrandecem a seleção de qualquer criador de Nelore. Eu parabenizo aqui aos apresentadores e aos proprietários da terceira colocada, da reservada e da campeã novilha menor. Parabéns.